Se você olhar para a Bíblia, tem coisas que são bíblicas, mas não são do Evangelho. Então, por exemplo, a religião. Existe uma religião na Bíblia? Existem várias religiões descritas na Bíblia, mas a religião principal é o judaísmo. Agora, não quer dizer que o judaísmo é para mim, a não ser que eu creia que Jesus não era o Messias e estou esperando outro. Jesus era judeu. Então, só que o que a Bíblia fala sobre a lei? Né? Que Jesus cumpriu a lei em si mesmo. Aquele conjunto de regras, aquele manual de regras se cumpriu em Cristo. Então, o que acontece também dentro da religião é que muitos pegam aquela matriz de dogmas e de ritos que era específico para um povo, uma nação, e quer trazer isso para a realidade hoje, século XXI, e enfim, quer viver dentro desse ambiente de ritos, né, judaizando aquilo que Jesus não desejou, né, para os seus discípulos. Então, se você olhar para o contexto da primeira igreja, da igreja primitiva, você vai ver que existia o templo, onde, né, Pedro pregava. Olha que interessante, os discípulos pregavam no templo e nas casas, né? Na igreja primitiva. O livro de Atos vai dizer que eles se reuniam no templo e nas casas. Só que o templo, ele fala de uma estrutura temporária. Colossenses vai dizer que tudo aquilo que foi escrito, né, que foi feito e foi trazido eram sombras de uma realidade futura. Perfeito. O Hebreus também fala sobre isso. Hebreus fala sobre isso. E na plenitude dos tempos isso se cumpriu. Que plenitude dos tempos? Na vinda de Cristo, na consumação da obra da cruz. O que significa sombra aí? Explica essa sombra aí pra você. Você não tá no assunto, poxa, meu Deus do céu, você tá falando só coisa boa. Sombra seria uma realidade paliativa, né? Vamos dizer assim, um ensaio, eu entendo assim. Então, aquilo foi para um tempo, mas em Cristo houve esse cumprimento, né? Ele não veio abolir a lei, né? Sim. Isso é claro na Bíblia, ele veio cumprir. Então, a partir de Cristo, você não tem uma religião, você tem um reino, você tem um evangelho. Você não tem um conjunto de liturgia, de dogmas, de doutrina, você tem um movimento. Porque reino estilo de vida. É um estilo de vida, fala de movimento. Então, por exemplo, quando os discípulos na primeira igreja, na igreja primitiva, em Atos, eles pregavam no templo, é porque aquela estrutura era onde estavam as pessoas. Onde estavam as pessoas. Eu tenho que ir até as pessoas. Mas olha que detalhe interessante, ele não estava ali, existia um sistema de culto vigente. Existia o átrio, o lugar santo, o santo dos santos. Tudo bem que aquele templo era um templo todo já bagunçado por Roma. Mas dentro desse sistema religioso, os discípulos faziam questão de se reunir a parte disso. Porque eles se reuniam na parte de fora? Na parte de fora. Eles chamam de alpendre de Salomão. Era uma área externa, paralelo a tudo que estava acontecendo na religião. Mas eles estavam ali. Eles estavam, tipo assim, na portinha pra ir capturando e pescando. É como se fosse um povo dentro do povo. É o que a gente vê até hoje. Perfeito. Tem pessoas, né? Tem muitas pessoas que têm entendido isso. Que o evangelho, ele não fala de uma religião, de uma doutrina, ele fala de um estilo de vida, ele fala de um movimento. E essas pessoas estão dentro da igreja, só que elas enxergam que dentro da igreja existe um movimento religioso que não foi aquilo que Jesus morreu para nos dar.